Bom, pessoal, e aí, tudo bom? Hoje eu quero fazer uma instalação no sistema operacional, como eu havia prometido em outros vídeos de Linux, de versões antigas que eu estava colocando aí na plataforma. Existe esse outro sistema operacional Windows OS, né, que é uma versão Linux semelhante a versões que a gente já falou aqui, sobre Klinux, Ubuntu, CentOS. É uma versão que eu pude perceber nos últimos dias que tem tido muita publicidade a respeito. Então hoje a gente vai fazer uma instalação dele para a gente ver como funciona. Alguns breves previews que eu andei vendo por aí na internet diz que ele é um sistema bem compacto, né, onde você não tem condições de ficar fazendo alterações no sistema operacional. Né? Alguns vídeos que eu vi na internet até indicavam como uma solução boa para você estar aplicando em algum lugar onde as pessoas que vão utilizar não tenham tanto domínio de computação. Ou seja, aquelas pessoas que não têm condições, por exemplo, de adicionar um dispositivo, fazer uma configuração, uma instalação de um software, e que muitas das vezes, por não ter essa experiência, elas acabam, né, desconfigurando ou causando alguma falha em algum sistema, algum equipamento que esteja interligado. Então aqui tem o site, é só entrar no windowsos.com, vai ter a opção de linguagem em português. E olhando aqui, tem alguns releases a respeito do sistema, fala que é simples como um smartphone, que o sistema foi feito para ser simples e intuitivo, muito fácil de usar, mesmo se você não tiver experiência alguma com computadores. Então é uma coisa interessante, né? Se você, como a gente falou num outro vídeo, tem muitas pessoas que estão no mercado de trabalho, mas elas ainda não têm a destreza, não têm a vivência de utilizar um equipamento, né, um computador para fazer as tarefas do dia a dia. Então essa daqui é uma das opções que você pode utilizar, né? Seja para algum parente seu, um amigo seu que tem alguma dificuldade, você pode instalar ele para poder servir como um ponto inicial para a aprendizagem no mundo da inclusão digital. Aí aqui ele vem mencionando que ele tem mais de 100 aplicativos grátis aí implementados, que não tem custos adicionais e, né, permite conexão com a internet, que é o que a gente já sabe. Então, enfim, a gente vai fazer a instalação dele aqui. Basta clicar no link, fazer a instalação. Eu não sei se esse link aqui é o da instalação, mas eu vou deixar na descrição. Tem aqui, é só clicar e baixar. Tá? Clicou e baixou, não vou baixar de novo porque eu já tenho. Aqui ele vai explicar o passo a passo como funciona, como você vai fazer, né? Ele vai dizer que você tem que fazer o download, tal, você vai baixar esse arquivo aqui, aí você vai executar, depois ele vai iniciar um outro gerenciador de download que vai ser executado e ele vai baixar uma ISO para sua máquina. Como eu já fiz esse processo, eu já tenho a ISO aqui, a ISO vai receber aqui, ó, a última versão, ela tem 2 GB, tá? São 2 GB aí de espaço. Bom, eu não vou precisar executar ela para transformar no Daemon Tools aqui como um disco visível, então a gente vai criar uma máquina diretamente aqui. A gente vem aqui em novo, máquina virtual. Isso aqui, todo esse passo a gente já conhece, então vamos colocar lá, Windows OS. Vou deixar assim o padrão, também vamos mudar este caminho aqui que a gente está padronizando. Vamos deixar tudo nos C2 pontos, no Hyper-V. Futuramente eu vou fazer um outro vídeo, depois eu vou explicar porque eu estou deixando tudo separado. Aqui a gente vai manter geração 1 para trabalhar com as duas plataformas, tá, de bitragem 32 e 64. Vamos colocar aqui 4 GB, 4,96, trabalhando com memória dinâmica. Já vamos deixar ele conectado porque em um outro processo eu fiz a instalação, inicialmente numa outra oportunidade, para conhecer como era o sistema, e é importante você já ter uma conexão com a internet, né? Lembrando que assim, não se torna obrigatoriedade, mas é necessário você sempre estar lendo os releases no site sobre o sistema que você está baixando. Na grande maioria das versões Linux, a grande maioria delas necessita de internet para você baixar. Se você baixou um pacotezinho lá, viu que tem 500 MB, 400, 700, é muito provável que ele vai ter necessidade de utilizar a internet para baixar os complementos que ele precisa. Essa imagem é uma imagem de 2 GB, acredito que não há necessidade, tá? Mas eu vou deixar assim mesmo,
para que a gente já faça o processo todo, para você ver como acontece. Então vai ser esse aqui o caminho, lá no C2 Pomba. Vamos criar esse aqui, uma máquina com acho que uns 40 GB é o suficiente. O interessante disso daqui, desse sistema, é que você pode tanto instalar num desktop, você pode instalar no notebook, quanto você também pode rodar ele através de uma pendrive, né? Quando a gente chegar no passo da instalação dele aqui, a gente vai poder visualizar isso. Ele tem toda uma instalação assistida, né? Então vamos deixar com 40 GB mesmo, porque lembrando que a gente tem aí um disco com 120, deve estar com 110 agora, mas como ele vai trabalhar de forma dinâmica, ele vai manter esse espaço aí. Então eu já tenho meu sistema operacional aqui, né? Nós vamos buscar ele aqui na área de trabalho, ele já está aqui, nós vamos buscar aqui o Windows OS, nós já vamos setar o caminho, vamos prosseguir, ele vai fazer um breve resumo aqui, né, que vai ser o Windows OS com o nome, geração 1, 4 GB, com a rede modo Bride, né, que ele fala modo switch, modo de alternância, beleza, vai estar mostrando o caminho, vai estar falando onde o sistema operacional está buscando a imagem. Vamos aguardar alguns segundinhos até ele processar toda a estrutura. Beleza, então aqui nós vamos iniciar a máquina virtual. Para iniciar todo o processo, vou dar esse previewzinho aqui, aí a gente abre, a gente conecta. Então ele já está fazendo a leitura da mídia, né, como a gente já fez lá, já está incluindo a ISO lá para ele fazer todo o processo. Que ele ainda está carregando aqui, beleza, então ele vai chegar nessa tela, e aí você usa de preferência qual é a linguagem que você vai ter preferência. Eu vou deixar em português Brasil, que de repente eu posso utilizar esse vídeo para usar essa mesma máquina virtual para fazer outros vídeos, eu vou deixar em português. Então aqui nessa tela você pode escolher, ó, teste Windows OS rodando o sistema em um pendrive. Então aqui nesse processo você vai conectar um pendrive, né? Então o ideal é você fazer esse processo com a pendrive diretamente em um computador, porque aí você vai fazer todo o processo de formatação de um pendrive, onde ele vai copiar todos os arquivos necessários para fazer aquele modo light ou bare metal que a gente fala, né? Então toda vez que você quiser rodar um sistema, você simplesmente vai conectar a pendrive e ele vai rodar o sistema em cima da pendrive, entendeu? Da mesma forma como a gente já mencionou sobre o Klinux e outras versões de Linux que também dá para fazer isso. Nesse caso a gente vai formatar, porque a gente quer ele instalado nessa máquina virtual. Então a gente vai formatar. Aqui ele vai analisar que ela gostaria de usar esta versão. Tá? Então ele já está mostrando que nós estamos com essa versão, 3.7 básico, ele já visualizou o tamanho. Esse tamanho está diferente, ele está 2.6, mas é que é a descompactação. Então nós vamos prosseguir. Aqui ele vai mostrar o disco detectado, né? Futuramente eu quero fazer um teste desse sistema que eu acredito que eu consiga fazer emulação desse mesmo sistema operacional, de repente usando um Raspberry Pi. Então futuramente eu quero fazer um teste para tentar emular esse sistema operacional, né? Para quem conhece o Raspberry Pi sabe que é um microcomputador de pequeno porte, né? Que tem as capacidades aí de rodar inúmeras aplicações, fazer multimídia, enfim, você emula para fazer o que você quiser, dá para você fazer uns games também, uns equipamentos arcade para você jogar seus jogos, enfim. Então beleza, aqui a gente tem que marcar, porque tá vendo que eu não consigo prosseguir, né? Ele já tem um formato de partição dele, né? Então a gente tem que concordar em apagar todos os arquivos aplicativos, então tem que levar em consideração que se você estiver fazendo um processo de instalação num desktop, não pode esquecer que se o seu desktop tiver com um HD apenas ou 2 HDs, tem que observar certinho. Então o interessante é sempre dar nome para os seus discos, tá? E se tiver partições para um disco só, coloque nomes também para que vocês não percam as informações.
vai prosseguir e aqui ele vai fazer todo o processo. Então, vai descompactar a imagem, vai coletar os arquivos necessários. Eu vou deixar o vídeo rodando para a gente poder acompanhar os primeiros passos aqui. Vou dar um pause mais ou menos aqui nos 30, 40% do processo para a gente não estender muito o vídeo. Bom, depois que a gente faz todo esse processo aí agora ele... Depois que acontece todo esse processo aí, agora a gente tem que desligar o computador, remover o dispositivo USB. E lembrando que esse dispositivo USB não é só o USB que se usou para fazer a imagem lá naquele primeiro processo de pendrive, não. É essa imagem aqui, ó. Tá. Então a gente vai desligar e injetar a mídia. Bom, aí depois de desligar a nossa máquina e reiniciar ela, aí ele já vai abrir essa tela. Vou dar um play, vai demorar um pouquinho, porque, como eu disse, a minha máquina não é tão robusta assim, mas ele vai processar com o tempo. Aqui a gente pode ver que até a customização é semelhante à do CentOS. O CentOS tem essa mesma interface gráfica, a mesma forma de parametrização aqui das configurações regionais, teclado, etc. Os acetes de contrato. A mesma forma de se conectar, então já percebe-se que é o mesmo kernel aí do outro, do CentOS. Vou colocar meu nome aqui, aí meu querido. Não precisa definir senha por enquanto não. É interessante que a maioria de versões que eu tenho observado de Linux, basicamente algumas delas mudam só a forma de fazer a instalação, mas a interface, as opções, elas acabam sendo praticamente as mesmas. Até esse plano de fundo aqui, ó, é semelhante ao CentOS, então eu acredito que essa projeção de imagem deve ter partido do CentOS. Então, ó, essa é a instalação do Endless OS. É uma instalação bem simples, ela demora um pouquinho, mas ela baixa alguns itens aí da internet. Você pode ver que ele já vem com praticamente tudo instalado. Você pode ver que ele vem com o programa do Facebook, WhatsApp, né? Vamos dar um overview aqui rápido aqui
no sistema. É normal, pessoal, vai demorar um pouquinho assim, porque como eu estou trabalhando em uma máquina virtual, a tendência é ser um pouco mais lento mesmo. Deixa eu ver se essa placa está conectada, placa cabeada conectada. Tá vendo? Ele vem já com aplicativos. Se você pesquisar na internet, você vai ver que quando você pesquisar Android no PC, vocês vão ver que a maioria dos resultados vão trazer para esse sistema operacional. Né? Então, acaba virando um sinônimo de um aplicativo Android, né, sendo utilizado dentro de uma plataforma Android, quando na verdade a gente sabe que é uma plataforma Linux. Mas, falando em sistema operacional, todos são a mesma coisa. A diferença é que um está utilizando em equipamentos móveis. Você pode ver aqui tem um programinha do YouTube. Esse é um programinha mesmo, galera. Isso aqui não é uma página na internet que você está abrindo, não. É um programinha que você está abrindo e tem as opções lá. Já mostrou todas as possibilidades de atualização. Né? Você pode ver que são atualizações grandes, mas são atualizações referentes a todo o ambiente do sistema operacional. Eu inicialmente não vou fazer essa instalação agora, vou deixá-la para fazer depois, né, para ficar mais fácil. E se bem que ele já está fazendo, né, pelo que eu estou vendo, está instalando ainda aqui. Eu não mandei fazer nada, meu. Bom, tranquilo. Praticamente é a mesma telinha que a gente já viu no CentOS, só com umas particularidades diferentes, né? Então, assim, como a gente estava falando no início, você pode ver que é bem fácil. Se você olhar isso daqui e olhar hoje como é no Windows 10, você acaba vendo uma similaridade muito grande, que a Microsoft agora ela tem o Market, né? Acho que é o Microsoft Market, onde você entra lá e vai procurando aquilo que te interessa. Seja jogos, aplicativos para o dia a dia, né? Aplicativos para o lar, aplicativos para o trabalho, programas utilitários, programas para área de programação, aprendizagem. Então, basicamente, a similaridade com o ambiente Microsoft é muito grande. Né? Só que isso daqui é uma das interfaces gráficas que veio primeiro do que Microsoft, porque a Microsoft, o Windows, ele tinha uma diferença que você, para instalar qualquer programa, ou você tinha que ter o programa do fornecedor específico, né, ou você tinha uma mídia para fazer a instalação, não tinha muito essa coisa centralizada como o Google fez, né, ter uma central de aplicativos, então praticamente todos os sistemas Linux hoje estão vindo com essa mesma metodologia aqui, ó. Então a pessoa ela pode entrar bem fácil, não tem muito segredo, a pessoa ela tem pelo menos a capacidade de interpretação e análise daquilo que ela observa, ela consegue facilmente entrar aqui e fazer tudo o que precisa. Você pode ver que a internet aqui, eu tenho uma internet na fibra, então praticamente tudo aqui ele já foi. Então assim, é interessante, é bem simples. Uma das coisas que eu tive lendo na internet é que ele não tem painel de comando. Aquele famoso DOS, ou aquele PowerShell, ou aquela telinha que você vai digitar linhas de comando aqui, por exemplo, para usar, por exemplo, um sudo, ou vai digitar senha, vai mexer em algumas coisas, aqui você não tem isso. Então é uma coisa interessante para você que de repente tem alguém que tem dificuldade de lidar com computadores, é uma boa opção você estar utilizando o Windows OS, que você simplesmente pode instalar para a pessoa utilizar e ela praticamente assim, ela não vai ter muito aquela coisa de modificar alguma instalação existente ou modificar alguma instalação que já foi feita. Né? Então assim, é bem interessante que ele vai demorar um pouco, porque é como uma máquina virtual. Então ele já vem com praticamente aqui um pacotezinho Office, né, do OpenOffice.org. Ele vai ficar meio pesadinho, mas é isso daí. Então pessoal, como eu falei em outros vídeos, o Linux, na minha visão, é um dos melhores sistemas operacionais para você estar utilizando no meio didático, né? Porque a primeira vez que uma pessoa tem contato com o computador, na maioria das vezes, a pessoa praticamente entra em pânico, né? Eu me lembro da primeira vez que eu fui utilizar um computador, né? Até porque na época os instrutores, os professores, eles tinham um zelo enorme de você até teclar muito forte no teclado, né?
Então isso acaba te deixando um pouco, né, retraído. Mas você vai se acostumando com o tempo, né? E na época que eu fiz cursos de informática básico, foi um dos primeiros que eu fiz, você praticamente tinha uma carga muito grande de coisas para fazer, você tinha que estudar pra caramba para poder acessar menus dentro dos aplicativos, né? Enfim. E já no Linux você tem uma coisa um pouco mais tranquila. A pessoa, por exemplo, já entra aqui, se ela nunca mexeu num computador, mas ela sabe ler, sabe escrever, sabe interpretar, se você mandar ela abrir, por exemplo, um Google Chrome, ela já sabe o que é um Google Chrome. Não tem como ela errar. Ela já vai entrar lá, ela vai saber. Ah, eu preciso que você faça um documento de texto para mim. O cara vai clicar lá e vai abrir o Officezinho aqui do LibreOffice para poder fazer o documento que ele precisa. Aí uma das maiores coisas tão difíceis que vão se fazer é instalar uma impressora aqui, acessar um compartilhamento de rede, né, coisas do tipo. Você pode ver que aqui ó, ele já tem um Officezinho bem fácil da pessoa utilizar, não tem muito segredo, é bem fácil, é bem intuitivo. Uma das coisas que eu acho interessante na maioria das versões do Linux é o tema que você tem. Se você olha assim nos botõezinhos, é bem fácil você identificar. Você olha que a maioria são semelhantes ao que a gente vê nas plataformas Microsoft, Mac, e assim, é bem prático. Você olha, é fácil de você entender, fácil de você manipular os objetos que tem. Então não tem muito segredo. Então para uma pessoa que está entrando aí, como eu falei em outros vídeos, você pega aí pessoas aí que têm mais de 30 anos, né, para começar a fazer uma inclusão digital com essas pessoas, a boa é começar com o Linux. É mais fácil, mais tranquilo. Praticamente, por exemplo, essa versão de sistema aqui, ela é uma versão bem limpa, praticamente não tem muito segredo, a pessoa não tem que ter um conhecimento tão apurado assim para poder utilizar, é bem fácil, né? Aqui nós temos algumas instalações que estão sendo feitas aqui, porque ele ainda está processando. Então assim, é interessante você estar utilizando o Linux para isso. E essa versão aqui, como citado nos sites que eu andei dando uma analisada, algumas semanas atrás, quando eu baixei as versões para eu estar conhecendo, ele não tem aquele painel de linha de comando. Então não tem como a pessoa, por exemplo, entrar aqui e ficar digitando linha de comando, tentando modificar alguma coisa no sistema. Esse daqui, ele é head-on. Não tem como você alterar nada nele. É uma versão distribuída justamente, se vocês entrarem no site que eu mostrei no início do vídeo aí, do MDSOS, vocês lerem todos os itens que tem lá, entrarem nos fóruns, nas comunidades e ver o que o pessoal discute nos fóruns, ele não tem muita coisa para você mexer nele. Ele é o básico dos básicos, tá? Embora ele tenha, assim, analisando que ele precisa de um hardware um pouco, né, razoável, né? Mas ele é um sistema que não tem como você ficar mudando nada, não tem como o usuário ficar desinstalando nada, né? É bem fácil, tudo aqui é bem tranquilo de se mexer, não tem muito segredo, tá? Então é uma boa, era um sistema que eu tinha prometido mostrar para vocês, espero que vocês tenham gostado aí, tá? Vou fazer um outro vídeo futuramente, vou fazer um outro vídeo mostrando como é o processo de rodar isso daqui diretamente numa pendrive. Então eu vou construir toda uma pendrive bootável com essa imagem para a gente ver como é o comportamento, quais as diferenças que a gente consegue visualizar. Porque um dos propósitos disso é fazer isso rodar dentro de um Raspberry Pi. Porque imagina, você gasta aí um computador razoável hoje no mercado aí vai estar em torno de uns 2.500. Eu estou falando de um computador simplesão, né? Um simplesão bom aí, pelo menos um i5, pelo menos para estar fazendo o trabalho tranquilo do dia a dia, que é aquela coisa rotina de escritório normal. Eu não estou falando de áreas específicas, por exemplo, engenharia, né, uma área de desenvolvimento. O computadorzinho basicão aí vai estar em torno de 2.500, mas aí você pega um Raspberry Pi, por exemplo, hoje acho que está na versão 3, deve estar custando aí em torno, o que eu comprei o Raspberry Pi 2, se eu não me engano, eu paguei na época 100 e alguma coisa, reais, né? Então você imagina isso rodando dentro de um Raspberry Pi, né? Inúmeras coisas, não dá nem para dizer quais coisas eu poderia fazer. Um exemplo, eu poderia fazer um CFTV. Poderia simplesmente usar ele para poder ter acesso a um CFTV, onde
através da minha internet eu conseguiria acessar esse CFTV e ninguém conseguiria acessar a minha rede interna, entendeu? É uma das opções. Enfim, são inúmeras possibilidades que dá para se usar. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Assim que surgir novas versões de Linux, eu vou trazendo aqui, colocando aqui no meu canal para vocês estarem acompanhando. Desde já eu agradeço, um abraço, tchau.